O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, o texto de hoje nos lembra com tanta clareza uma afirmação crescente e contínua de Jesus. Ele diz: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Lembrando aquilo que explicado foi, mas é bom lembrar, que o povo no deserto pediram comida e Deus deu um maná. E Jesus diz: vocês exaltam tanto o maná, e é verdade, a tal ponto que o maná fazia parte de um dos itens da Arca da Aliança. O maná se tornou em linguagem universal, a providência divina no tempo do deserto. A providência divina cuidando do seu povo nos 40 anos no deserto. Mas Jesus diz: quem comeu maná morreu. É verdade. Jesus, ele diz: eu sou maior que o maná. Se lá Deus lhe deu o maná, agora Deus lhes dá um pão que você não mais morrerá. Mas alguém vai dizer assim: mas como? Todos os que comungaram, todos os que recebem a Eucaristia morrem. Mas não é a morte física que o Senhor está dizendo. A morte entrou no mundo, a física, biológica, em virtude do pecado. Mas em Cristo, Jesus está falando: eu sou o pão para a eternidade. Apesar de chegar o momento, e faz parte da natureza, que os nossos órgãos se cansam, e se não é por uma doença, é pela falência dos órgãos, porque os órgãos vão se cansando, ele tem prazo de validade. A morte biológica não é tudo. Meus irmãos, isso é romper com toda e qualquer tristeza, pessimismo. Mas Jesus vai além.
Ele não só diz isso, ele chega e vai dizer algo: eu sou o pão da vida. E diz mais: quem come deste pão vive eternamente. E ele vai dizer mais: o pão que eu darei é a minha carne. E vamos entender isso literalmente. Primeiro, literalmente, o pão que eu darei é a minha carne na cruz. Então, a Eucaristia está intimamente ligada com o suplício da cruz. Nesse contexto, Jesus deu a sua carne quando crucificado, no sentido um pouco além. A minha carne foi dada pela vida ao mundo e é dada na Eucaristia. A minha carne. Vai chegar uma altura desse evangelho, e eu dizia, nós estamos gradativos, né? Nós estamos no capítulo 6, já expliquei o porquê, para mostrar Jesus ao partir o pão. Mas lembro que vai chegar no momento que Jesus vai dizer: comam da minha carne, bebam do meu sangue, eu lhes dou. É quando aí aqueles que estavam perto de Jesus diz: é demais. Não. O que você está falando é demais para os nossos ouvidos. Mas eles não entendiam. Primeiro, que nosso Senhor está dizendo que passar pela cruz é um ato de amor, é doar-se para alimentar a humanidade, para que não morrêssemos como no Antigo Testamento, mas tivéssemos a vida eterna. Feito essa primeira parte, tem uma segunda, que eu gostaria de chamar a atenção. Jesus, no meio da multidão, diz assim: ninguém pode vir a mim, e esse foi o início do Evangelho, se o Pai que me enviou não atrai. Eu repito de novo: ninguém pode vir a mim. Quem que está falando isso? Quem? Jesus, para a multidão. Está dizendo o quê? Ninguém vai ao Filho se o Pai não atrai. Então, num primeiro momento você vai pensar assim: então quer dizer que alguém que não é atraído, que o Pai escolhe alguns que ele atrai e outros não? É lógico pensar assim. Do que Jesus está falando? Que tem alguns que Deus não se manifesta, então eu não tenho culpa. Se Deus não se manifesta, que culpa tem da pessoa não se deixar, não seguir Jesus? Não. É clássica a interpretação desse texto, de que ao mesmo o Pai atrai toda a humanidade. Raciocine comigo. A própria criação, nós fomos feitos com um pedaço de Deus. Me perdoe, para me fazer entender preciso usar esses termos. Não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Então, uma parte de Deus está em mim, uma parte de Deus está em você. Então, na nossa própria confecção, na nossa própria criação, tem algo de Deus em nós, que nos atrai para Deus. Está na natureza, a abertura do sobrenatural, a busca de Deus, a busca do transcendente. O problema é, como Deus continua nos atraindo? É se deixar atrair. Se está na nossa natureza, por que as pessoas se tornam más? Por que a pessoa se torna violenta? Por que a pessoa se torna corrupta? Por que a pessoa mata? Porque ela não se deixou atrair por Deus. Atrair, atração. O próprio Papa Francisco usava esse termo. Temos que nos deixar atrair por Deus, como a natureza.
E você entende isso? Se você tem um vaso de flor na tua casa, que a janela está do outro lado, ele se torce, se contorce para seguir o sol. O girassol busca o sol. Então, se deixar atrair é buscar a força, vou usar do sol, energia, santidade, esperança, confiança em Deus. É um seguir o impulso que está dentro de nós. Mas é possível que uma pessoa, no mau uso do seu livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio ele é neutro, nem positivo nem negativo, ele a pessoa pode se apartar de Deus. Filhos da luz, filhos das sombras. Eu te pergunto, nós estamos nos deixando atrair por Deus para chegar em Jesus, o pão da vida? É por isso que o tema luz e sombra é muito forte no Evangelho, luz e treva. Por isso João Evangelista começa o seu Evangelho no prólogo de São João, dizendo: a luz veio, mas não o quiseram. Por isso o Senhor vai dizer: aquilo que é colocado às escondidas será revelado às claras. Vós, diz o apóstolo, vocês são filhos da luz e hajam como tal. A Eucaristia, o pão descido do céu, que é dado, esta é minha carne, este é meu sangue. Ele começa a Eucaristia exatamente assim. E vou lembrar. Quando nós vamos para a missa, no momento, nós sabemos, em algumas dioceses já, em outras não, aqui ainda não. Mas você pode acompanhar pela televisão. Mas o que eu falo hoje serve para quando for a comunidade. Como é importante você chegar um pouco antes. Não chegar atropelado, esbaforido. Sabe aquela pessoa que chega assim, chega a estar suando e chega cumprimentando fulano. Oh, fulano, você é aqui. Espera aí, você não está no encontro, nesse momento, o encontro social num jantar. Você não está no encontro de socialite. A educação sim, quando chega lá fora. Se você chegou antes, é justo que você cumprimente as pessoas, mas você tem que vir com tempo suficiente para se ajoelhar, sentar e se conectar com Deus. Nesta hora, filho, o início da missa é importantíssimo. Nós sabemos de alguns problemas, como distração. É o pior inimigo da oração. Segundo, conversas. Eu precisei, agora já foi tirado, mas não é só aqui nessa paróquia não. Em muitas paróquias, eu precisei colocar um cartaz, este silêncio. Vocês lembram disso? Porque é uma cultura da conversa. Quando você vai à igreja, vai antes. A primeira coisa que você faz numa igreja é bater o seu joelho direito para o Santíssimo, o dono da casa. A igreja tem um dono e é Jesus. Então você chega, não é para ficar fazendo e vai tudo que é santo, nem precisa. Cumprimenta o dono da casa, cumprimentou o dono, cumprimentou todos. Vai para o teu lugar, mata a tua curiosidade, diminua a respiração, porque se você chega na igreja, ainda mais quando tem uma rampa como essa, ou chega na igreja sem tempo, a missa começou e você está suando, a missa começou e você está desligado. Por isso chegar um pouco antes, pelo menos 10 minutos antes, e chegando, pelo amor de Deus, respeite a pessoa que está do lado rezando. É de grande importância, eu sempre digo, um fundo musical. Não é hora de ficar lá afinando o violão. Não. Jesus, arrumando o microfone. Faça antes. O povo que chegou tem direito de rezar.
Não é hora de ficar trocando figurinha, ficar passando WhatsApp, pelo amor de Deus, modo desligado do celular. Você vai dizer, mas eu ponho no bolso para vibrar. Eu duvido, já aconteceu comigo, de eu vir celebrar missa e por algum motivo eu ter que pôr o celular para algum recado que não tinha escrito e eu tinha que dar. Foi um desastre. Por mais que estivesse no silencioso, cada vez que vibrava o celular, me desconcentrava. Eu estou partilhando com vocês, como eu prometi, nas quintas-feiras, ajudá-los a celebrar melhor. E eu estou no prenúncio da missa. Você está vendo que eu não estou falando nem do rito, eu estou falando da chegada. Da chegada. Porque é tão importante o que vamos celebrar, que nós temos que nos deixar atrair por Deus. Chegar, cumprimentar o dono da casa. Se você tem uma devoção mariana, passe no altar de Nossa Senhora. Se tem um santo de devoção, assim o seja. Mas sente e se aquiete. O ambiente é para ajudar. Se é um fundo musical, se é o silêncio, é para você se conectar com Deus, entrar em sintonia com Deus. Não por acaso, as igrejas nunca são feitas, e não é só por causa da chuva, que as igrejas não são feitas no mesmo nível da rua. Não. Não é só uma questão de meio fio para não chover. É uma questão de ter alguns degraus. Eu estou saindo do aspecto corriqueiro. Eu não vou usar a palavra mundano, mas também nesse sentido. Mas não é separar o sagrado e o profano. Mas de alguma forma é a pessoa perceber, eu estou saindo do corriqueiro. Eu estou deixando as minhas preocupações. Eu sou chamado a subir uma escada, um degrau, 2 degraus, 3 degraus, que eu estou entrando no lugar santo. Isso diz Antoniazzi, num dos seus livros, que até nisso é importante. Quando você vai para a missa, eu estou falando do introito, até na escolha da roupa que você vai. Eu não quero ser moralista e dizer aqui que é pecado, mas gente, tem roupa para tudo. Pijama para dormir, tem roupa de praia, tem roupa para você ir no mercado, tem roupa para você ficar em casa. Eu fui criado assim. Tem roupa para você na igreja. Não estou falando que tem que ser um desfile de moda, não obstante, vamos ser honestos, às vezes a oportunidade que a pessoa tem de colocar uma roupinha melhor é na igreja, gente que não é de vida social. Então não vamos ser também tão exagerados nisso, mas não é para fazer dali um desfile de moda, mas não também roupa indecente. Você vai dizer, padre, o senhor está indo para o lado moralista. Não, filho. Quando a gente quer ver uma pessoa amada, a gente se veste bem. Quando você vai visitar alguém, você vai com uma roupa simples, mas você vai tomar do banho, você vai com a roupa limpinha, não é assim? Eu estou sendo muito prático, porque você vai dizer, mas isso não é importante. É sim, claro que é importante. A forma como você chega, a disposição, eu vou porque eu me sinto atraído por Deus. Já dei várias pistas. Ainda mais, nem falei do sinal da cruz, estou falando da chegada. Compreender que Deus é presença real, em 3 momentos numa missa. Ô padre, sabia disso não? Onde isso ai? Explico. Deus é presença real na Assembleia Constituída. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome,
eu estou no meio deles. Quem disse isso? Jesus. Logo, primeira presença do Senhor é na assembleia. Então quando você olha para o lado, quando você vê alguém, lembre-se, é por causa dele que Cristo está aqui. Essa é uma presença importante. Daí que não se preocupe, não é uma questão que depois da pandemia as igrejas vão estar vazias. Pelo amor de Deus, no tempo de pandemia, os recursos são para a pandemia. A vida na comunidade é insubstituível. Segundo momento da presença real de Jesus, na palavra, verbum Domini, palavra do Senhor. Portanto, eu vou falar em outros dias, esse momento da mesa da palavra. E terceiro momento da presença real, na Eucaristia, na manducação, o comer Eucaristia. Daí que alguém que diz, mas eu sou um recasado, eu não posso comungar, por isso eu não vou na missa, porque eu não posso, não tenho a presença de Jesus, vírgula. Você não tem uma das presenças de Jesus. Mesmo um que está em segunda, terceira união, vá à missa. Você tem a presença de Cristo na assembleia, você tem a presença de Cristo na palavra, e não o tem na Eucaristia, mas tem outras. Tudo isso é para criar um ambiente. É por isso que se coloca flores, é por isso que tem lugares que tem incenso, atingir a pessoa em todos os sentidos. Do ponto de vista prático, o incenso atinge o olfato, a música, o ouvido, as flores, os olhos. Você percebe que é preencher os 5 sentidos em Deus? Aí vem o comentário inicial. Alguém vai me perguntar, padre, é verdade que se eu chegar depois do sinal da cruz, eu não posso comungar? Gente, não é isso. Não vou dizer que não e nem que sim. Não é isso que eu quero responder e não vou dar essa resposta hoje. A questão é você se preparar bem, eu me preparar bem, entrarmos nessa atração de Deus, sermos atraídos pelo Senhor. Vem a munição, o que chamamos de comentário inicial, vem a música, que nunca é no singular. Não pode ter esse canto de entrada, não é canto, não posso ficar cantando uma coisa para mim. Essa música ela tem que ser congregacional, ela tem o objetivo de fazer com que o eu torne-se o nós, é a coletividade. Não dá para se escolher uma música, porque é bonita, eu escutei, nossa que linda. Não, a música de entrada, ela tem um objetivo maior, criar comunhão, criar eclesialidade. Por isso, como é importante, você já está descansado, você está sintonizado com Deus, e aí você canta, formando esse coro terrestre, junto com os coros dos anjos, o céu e a terra se misturam em hino. Então não adianta pensar uma música, salvo o coral, uma música que o grupinho canta bonito, nossa que bonito, como cantam bonito, e o povo lá, plateia. Não existe plateia, meu filho. Tanto que eu vou assistir a missa, não, eu vou participar da missa, é diferente. Por isso eu já faço uma crítica, que muda-se canto a cada final de semana, e existe uma industriazinha de cantos novos. Não, a comunidade, para ter esse aspecto celebrativo, escolheu os cantos, porque gente, aqui missa é uma coisa na televisão, mas na sua comunidade, você vai no domingo é um canto, no outro já tiraram o outro, como diz, né? Aprenderam o outro, tiraram o outro. Ninguém dá conta, ninguém é vitrola para replicar. Ter cantos do tempo litúrgico, mas insistir neles.
Tudo isso, você vai dizer, é importante, é fundamental. É fundamental. É o rito da iniciação da missa. Aí vem o sinal da cruz. O padre entra. E a primeira atitude do padre é o quê? Reverenciar a assembleia? Não. Qual a primeira atitude do padre? Se é um altar que tem o Santíssimo no meio, você faz genuflexão. No caso aqui não é lateral. Você faz inclinação. E o primeiro gesto é beijar o altar. Padre, não seria melhor beijar o crucifixo? Mas por que o altar? É uma pedra? É uma madeira? Porque naquele momento, na hora da missa, o lugar mais sagrado, acredite em mim, na celebração é o altar. Tanto que mesmo nas cerimônias oficiais e até pontificais, você não passa pelo crucifixo e faz uma inclinação. Você passa pelo altar e faz uma inclinação. Por isso o beijo do altar, o lugar sagrado, em algumas igrejas é consagrado. O que é consagrado? O altar é um lugar que o bispo, e isso é uma prerrogativa do bispo, unge. Nós tivemos aqui. Antigamente tinha uma pedra, a chamada pedra d'Ara, com relíquias de santos. Com a escassez de relíquias, não é mais algo obrigatório, mas a sagração sim. Então você entende? A assembleia constituída, a música acontecendo para congregar, trazer o céu na terra e a terra ao céu. Entra o sacerdote na pessoa do Cristo. Ele não entra assim, ei fulano, oh, não. A primeira reverência, o beijo do altar. Aqui o pão se faz vida. Jesus, a centralidade. São gestos que nós temos que acompanhar. Gestos importantes. Em dias mais solenes se faz a incensação. O incenso, mas sobre o incenso eu vou explicar um dia, quando eu estiver com incenso. De novo, qual a primeira coisa a ser incensada nas festas? O altar. Depois, Jesus, na imagem de Jesus crucificado, que São Tomás de Aquino dizia, às imagens de Jesus se deve adoração, porque representa o Cristo. As imagens de santos, a veneração. E no incenso também se mostra isso, porque quando é uma imagem de Nosso Senhor, no caso da cruz, são 3 vezes. 1, 2. 3 vezes, 2 ductos, 3 vezes. 1, 2, primeira. 1, 2, segunda. 1, 2, terceiro. 2 ductos, 1, 2, 3 vezes. Quando é no tempo pascal, o mesmo se repete ao Sírio, porque representa o Cristo. Mas quando é uma imagem de Nossa Senhora, eu estou explicando isso, porque você vai entender a centralidade de Jesus. Você faz para Nossa Senhora 2 ductos 2 vezes. 1, 2, de novo, 1, 2, fechou. Para Cristo 3, para Nossa Senhora 2. Eu não sabia disso, pois agora sabe. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Se estamos falando o pão da vida, e nós estamos falando que a Eucaristia é o ponto de chegada e o ponto de partida de toda a vida cristã, nós católicos precisamos conhecer mais o rito da Santa Missa. Ministros, catequistas, precisa ser estudado isso na catequese, gente. Se uma criança vai e fica toda distraída,
é porque ela não entende. Se ela não entende os signos, os símbolos, ela vai falar: nossa, que fumacinha, que fedido ou que cheiroso. Se nós não ensinarmos isso para os filhos, mas mesmo nós adultos, não aprendermos esse rito que tem 2020 anos, quem rezou a primeira missa? Jesus. São Paulo fala isso. O primeiro relato da missa foi feito por São Paulo, nem foi pelos apóstolos. Mas veja como essa introdução é riquíssima. Por isso que é tão complicado você, num altar da vida, altar real, memorial, vou chegar lá no futuro, você colocar velas artificiais, até bonitas, mas artificiais. Quanto mais flor, é melhor não ter do que ter de plástico, porque é uma mistura da vida com o falso, com o fake. Por isso que nos altares são flores naturais. Por isso que aqui tem que transmitir vida, vida, porque o Senhor é vida. E vem o sinal da cruz, e aqui termino. Quando, depois de beijado o altar, e aqui existe um equívoco, me traz um missal por favor, um missal romano. Existe um equívoco. Feito isso, o sacerdote, é o missal vermelho que está aí, rapidinho, só trazer. Obrigado. O padre não fica inventando missa. A missa está descrita aqui. E o sacerdote está aqui. Começa a missa. Ritual da missa com o povo. Vamos lá. Reunido o povo, o sacerdote se dirige ao altar com os ministros durante o canto de entrada. Chegando ao altar, feita a beija em sinal de veneração. E se for oportuno, incensa-o. Em seguida, todos vão às cadeiras. Terminado o canto de entrada, toda a assembleia, toda faz o sinal da cruz. Quantas vezes eu paro e falo de novo? Porque eu geralmente faço sozinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo acha que tem que dizer só o amém. Não, filho. O sinal da cruz tem que ser feito pelo comentarista, pelo cantor, pelo ministro. Não é só fazer, é dizer. A assembleia, quando você vai na igreja, a hora que o padre começar, em nome do Pai, todos fazem. É a assembleia, é esse sentido importante. Está aqui, o povo responde amém. É verdade, mas esse sinal da cruz, nós temos que fazer no sentido coletivo, para dar essa noção de coletividade, de igreja reunida, de igreja celebrativa. Volto ao texto. Ninguém pode vir a mim, se o Pai não o atrair. Mas você percebe na tua vida, quanto o Papai do céu, o Abba, tenta nos atrair? Quanto tenta nos atrair? Que o Senhor nos ajude. E que, conhecendo melhor o rito da missa, possamos celebrar melhor. Amém. Amém.